Olá, boa noite. Hoje é 5/2 de 2024. Então, Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Que Deus livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Tenha uma ótima semana, um ótimo restante de noite e um ótimo restante de mês abençoado com proteção, com livramento de Deus sobre a sua vida, com as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, isento os apóstolos. Então vou dizer uma coisa para você. Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Por isso que Paulo, quando ele se converteu, quando Jesus falou com ele no caminho de Damasco, ele caiu no chão, Jesus mandou ele até Ananias, e Ananias orou sobre ele e caiu as escamas dos olhos, ele ficou cego e depois voltou a enxergar. Quando Ananias foi até os apóstolos, o discípulo que estava com os apóstolos não quiseram receber, por causa que ele consentiu na morte de Estevão e queria matar os seguidores de Cristo. Por isso que nos vídeos eu digo sempre assim, não seja falso, seja verdadeiro, não fale mal de ninguém, não incentive o mal a ninguém, não faça o mal. Porque quando eu ou você faz isso, isso fica gravado na mente das pessoas, no psicológico da pessoa. Hoje tem celulares e tem vários outros meios de guardar arquivos, só que o principal arquivo sempre, o primeiro arquivo que surgiu, que você pode gravar, até mesmo imagem e vozes e acontecimento, é na sua mente, na sua consciência. Então, quando Paulo consentiu na morte de Estevão, meu amigo, foi algo terrível. Paulo era um fariseu, um cara leitor da lei. E eles não conseguiram discernir, ou discerniram e não conseguiram aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo e de Deus. Bom, mas o que importa é que Paulo se converteu, deixou de perseguir, deixou de matar os cristãos e de prender os cristãos, deixou de perseguir a igreja e se tornou um seguidor de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas citamos Paulo. Paulo era assim, pessoal. Paulo era Saulo, o nome dele. Depois foi mudado para Paulo. Saulo não era uma boa peça. Saulo era pior do que qualquer marginal, qualquer criminoso, qualquer faccionado hoje, qualquer pessoa do crime. Paulo era pior. Por que Paulo era pior? Porque Paulo perseguia os cristãos, aqueles que falavam de Jesus Cristo, de Deus, aqueles que anunciavam o caminho da salvação. Não só perseguia, mas consentia na morte e prendia e matava as pessoas. Para você ter uma ideia. E disse, versículo 56 do capítulo 7, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. O povo que estava ouvindo o discurso de Paulo, de Estevão, em vez do povo ter feito sabe o quê? Não, tudo bem, ele falou isso, deixa ele seguir o caminho dele, deixa ele pregar a palavra dele, deixa ele pregar os ensinamentos desse Cristo, desse Senhor dele, e pronto. Só que eles fizeram, foi arremeter unanimemente contra ele, todos que estavam naquele lugar, naquela cidade. E Deus permitiu, né? Bom, se Deus permitiu, entenda, Deus permitiu, mas não era vontade de Deus, mas Deus permitiu. Nunca pegue essa passagem bíblica e diga assim: poxa, mas Deus permitiu a cidade toda expulsar ele, Deus permitiu o povo apedrejar ele, então foi a vontade de Deus. Não, não foi a vontade de Deus. Deus permitiu, mas não foi a vontade dele. Então, e expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas expuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo que se tornou o apóstolo Paulo, que escreveu a epístola de Roma até Filemão, até Tito, Filemão, os Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo. Ele que consentiu na morte também de Estevão. Só para vocês verem
que Deus ele tem muito plano na vida dessas pessoas que estão na bebedeira, nas drogas, na bebida, no crime, no tráfico, na prostituição, na feitiçaria, na bruxaria, na magia negra. Deus tem um propósito, Deus quer salvar. Veja que Paulo foi um homem que consentiu na morte de Estevão e perseguiu a igreja de Jesus Cristo, e Jesus transformou ele. Jesus falou com ele creu e tomou a decisão de seguir Jesus. Por isso que não é bom você julgar uma pessoa que está bebendo, usando droga, cigarro, no tráfico, no crime, ou uma pessoa que caiu, que falhou, que era firmão na fé, chegou a falhar, não julgue. Porque Deus é que sabe de todas as coisas e Deus quer salvar todos. Porque senão ele tinha matado Paulo. Saulo ele tinha fulminado, matado. Mas ele foi e escolheu dar uma chance a ele. Atos 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, de quem? De Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Veja que o povo falando de cura, de libertação, os apóstolos curando, sarando, libertando as pessoas, ensinando o caminho da salvação. As pessoas perseguiam, querendo matar, querendo destruir, expulsando da cidade, fazendo mal. Por quê? Porque estavam com a influência de Satanás, dos diabos sobre a vida deles. Eles estavam com demônios, endemoniados. Deus permitia? Permitia. Era a vontade de Deus? Não. Nunca é a vontade de Deus você fazer mal a alguém no dia de hoje. Nunca. Só alguns que querem pegar essas passagens e botar no dia de hoje como se fosse a vontade de Deus. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos para as terras da Judéia e de Samaria, em isento aos apóstolos. Então eu quero dizer uma coisa para você. Veja o que aconteceu, a perseguição foi grande. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Imagina aqueles varão piedosos, foram pegar Estevão, o corpo dele, enrolaram naquele tempo, aquela maneira de enrolar o defunto e sepultar. E aqueles varões fizeram um grande pranto. O que é um grande pranto? Choraram bastante sobre Estevão. E Saulo assolava a igreja. Saulo se tornou o apóstolo Paulo. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerravam na prisão. Paulo, o apóstolo. O que é que ele fazia? Deus salvou ele. Ele se converteu, passou a escrever as epístolas, amando de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Bom, a gente crê assim, lógico, né? Então, uma coisa que eu digo para você, foi bom para Paulo isso aqui? Foi não. Porque a Bíblia diz que o perseguidor passou a ser perseguido. Toda a vida de Paulo, Paulo foi perseguido. E segundo os historiadores, ele foi morto, decapitado. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então aquelas pessoas que andaram dispersos para a Judéia, Samaria, isenta aos apóstolos, começaram a anunciar a palavra. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe a Samaria, uma cidade que tinha em Israel, que tem ainda, lhes pregava a Cristo. Então Filipe pregava a Cristo. O que é pregar a Cristo? Se você aceitar Jesus, você vai se batizar. Se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. Se você se batizar, você vai ser salvo. Creia. E ame o seu próximo, faça o bem, ajude, não faça o mal. Pronto. É isso. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Então as multidões, eles quiseram parar, mataram Estevão. Depois surgiu Filipe. E Filipe anunciava unanimemente e as multidões prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Então eles ouviam a palavra e viam os sinais, as curas, os milagres. Então eles mataram Estevão pensando que ia parar. Mas foi algo mais sério ainda, que se levantou Filipe, e Filipe ganhou toda a Samaria para Jesus. Então Deus abençoe você e sua família. Paulo se tornou um apóstolo, um grande homem de Deus, né?